Bem-vindo e bem-vinda ao canal do Palavrizar. No vídeo de hoje, a gente vai falar como o Enem corrige a competência 5, aquela que avalia a sua proposta de intervenção. Na minha modestíssima opinião, essa é a mais tranquila, sussa, para você chegar na nota 200. Quer saber como chegar nessa nota, como fazer isso? Então vem comigo que esse vídeo tá demais. Você caiu nesse vídeo aqui meio de paraquedas ou já está acompanhando desde o primeiro? Comenta aqui que eu fiquei curioso, quero saber. Pode ser um cair de paraquedas mesmo, hashtag cair de paraquedas, ou tamo junto sempre, esse eu gosto mais, tá? Se você já viu os outros 4 vídeos dessa série. Lógico, se você caiu de paraquedas aqui, já abre os outros para ver depois, que eles estão bem legais. Tá aqui no card, só clicar, tem lá a playlist completa, joia? E vamos lá, o Enem exige que na sua redação você não apenas escuta um problema, mas que também aponte para ele uma proposta de intervenção, ou como o pessoal diz por aí, uma solução para o problema. Eu acho que solução é meio arrogante, você não vai resolver um problema sério em 30 linhas, mas dá para apontar uma proposta para aquele problema. E essa proposta ou solução, ela vai valer 200 pontos daqueles 1000 pontos possíveis. E chegar nesses 200 é bem tranquilo, mas cuidado que tem alguns detalhes, ou você preferir algumas pegadinhas que podem tirar parte preciosa dessa nota. Então, assiste o vídeo até o final para não dizer depois que eu não avisei dessas pegadinhas que são perigosas mesmo, tá? A primeira informação, muito relevante, talvez a mais relevante de todas, é que sua proposta precisa ter 5 elementos válidos para ter nota máxima. Quais são? Vamos lá. Você precisa ter um agente, eu vou pôr na lousa, tá? Ou se preferir, quem vai fazer algo, tá bom? Depois você precisa ter ação, obviamente, o que vai ser feito. Depois você precisa ter um meio ou modo, como você preferir, que é como vai ser feita aquela ação, um fim ou uma finalidade, que é para que isso vai ser feito, e você vai precisar detalhar ao menos um desses 4. E esse detalhamento seria o nosso 5º elemento. E olha aqui a grade, que eu já vou colocar a grade específica, beleza? Tá vendo que é exatamente isso que eu falei ali na nota máxima, tá? 4 elementos válidos mais o detalhamento. Antes de falar dos problemas, eu prefiro mostrar para vocês uma perfeitinha, tá? Tirada da cartilha, redações a 1000, eu recomendo sempre, mas eu já falei em outro vídeo aqui no canal, vídeo de indústria cultural, que eu acho que tá bem legal também, o pessoal tá curtindo, vale a pena conferir, eu vou deixando aqui os cards para você ir fazendo esses links, tá bom? Essa aqui que eu vou ler é da participante, cujo nome é Melissa Fiuza, não conheço, mas parabéns Melissa, mandou bem na redação, tirou 1000, tá? Portanto, ó, a conclusão dela que é a proposta, tá? Portanto, atitudes para a reversão da problemática supracitada são necessárias. Para isso, a escola, com seu poder transformador, deve disponibilizar educação tecnológica por meio de aulas de filosofia e de sociologia, as quais devem dar enfoque às problemáticas relacionadas aos meios de comunicação e às redes sociais, impulsionando a criação do senso crítico, com o fito é finalidade, de que cada indivíduo não permita o controle de suas preferências por empresas cibernéticas. Ademais, o poder público, demonstrando a coragem referida por Goethe, deve punir corretamente empresas que venderem dados de seus usuários mediante aumento de penas e de multas para que esse processo seja coibido. Foi? Gostou? Um pouquinho mais longa, mas precisa ser. Repara como ela, nesse caso, tem 2 propostas. A primeira tem como agente a escola. A gente vai grifando aqui e vai me acompanhando. E nesse caso, o agente ele veio com detalhamento, que é esse com seu poder transformador. Depois vem a ação, que está escrito claramente, ó, disponibilizar educação tecnológica. Em seguida, o meio, que é esse por meio de aulas de filosofia e sociologia. E esse meio, as aulas, ele vem bem detalhado, com essa oração que começa aqui, ó, com as quais. Tá vendo a oração inteira? Ela tá detalhando aquelas aulas de filosofia e sociologia. E depois vem a finalidade, que é esse trecho com o fito de que cada indivíduo não permita o controle de suas preferências por empresas cibernéticas. Joia? Já a segunda proposta tem um outro agente, que é aqui o poder público, que vem também com esse detalhamento, demonstrando a coragem referida por Goethe. E ao colocar esse detalhamento, gente, ela está retomando uma referência, o Goethe, que ela colocou lá na argumentação. Isso fica bem legal. Em seguida vem a ação, que é deve punir corretamente empresas que venderem dados aos seus usuários, e aí vem o meio, com esse mediante aumento de penas e de multas, e a finalidade mais curtinha para que esse processo seja coibido.
Entendeu? Nesse caso aqui, ela colocou duas propostas. Ela fez isso porque tinha duas causas. E se ela colocasse só uma proposta, ela ia perder nota não aqui na competência 5, mas na competência 3, da qual a gente já falou no outro vídeo. Já que a conclusão ela não ia estar 100% coerente com a argumentação, ia ficar uma parte deslocada, não ia estar completo, beleza? Então não é que ela ia perder ponto na proposta, mas ela ia perder ponto na 3, que tem a ver com essa, com a articulação com as lacunas. Bom, quando isso acontece de haver mais de uma proposta, o Enem vai avaliar mais completa. No caso dela, as duas eram completas, as duas iam dar a mesma nota. Mas se você fizer uma com 5 elementos e a outra tiver só 3, tudo bem, eles vão corrigir a de 5 e você pode ter a nota máxima. Foi? Bom, essa é a perfeita para você ter como modelo, facinho fazer, né? Mas vale a pena ver quais são os defeitos que podem aparecer para você evitar, tá? Aquelas pegadinhas que eu disse. Bom, olhando novamente a grade, você vê que o 0 é não apresentar uma proposta, que é meio óbvio, né? Você não fez proposta, vai tirar 0. Mas aparecem também dois descritores importantes. Um é que a proposta de intervenção tem que estar relacionada ao tema, ou ao menos ao assunto. Então, não vale nada fazer uma proposta, mesmo que com 5 elementos, mais aleatória, que não esteja relacionada ao que foi pedido como tema. Combinado? E a outra, que eu considero muito importante, é que a proposta deve respeitar os direitos humanos. Está escrito aqui, se você não respeitar é 0 nessa competência. E se você é daqueles contra os direitos humanos, humildemente eu te sugiro duas coisas. Vai conhecer melhor o que são direitos humanos e depois tenta argumentar, pode ser aqui nos comentários mesmo, por que você acha que você não tem que ter direitos, tá bom? É isso que são direitos humanos. E se depois de estudar um pouco esse assunto, você continuar achando direitos humanos é uma bobagem, então desculpa, amigo, dá um dislike, vai embora, não quero você aqui no canal. Não é isso, vai conhecer, direitos humanos são realmente importantes, fechou? Ou seja, respeite os direitos humanos na sua prova, tá ok? Então tá ok. Depois disso, quero que você repare aqui na nota 2 dentro da grade. Eles escrevem que estruturas condicionais, bonito, lê, ó, estruturas condicionais não podem passar da nota 2 ou da nota 80. Estruturas condicionais são construções normalmente marcadas pelo C. Pode ser sinônimos, caso, desde que. São construções assim, ó. Se o governo investir em educação, o problema não sei o que vai ser evitado. Olha aqui o exemplo que eles colocaram no material que está servindo de base para todos esses vídeos nossos. Ó, vou transcrever a proposta, veja o que a pessoa escreveu. Mas se cada vez mais nós tivermos informações verdadeiras e estivermos mais por dentro da mídia, estaremos mais bem equipados para tomar nossas próprias decisões. Uma proposta assim, às vezes até está bem completa, essa não está, mas mesmo completa ela não vai passar do 2 ou do 80, porque ela é uma estrutura condicional. Ela não é exatamente uma proposta, então cuidado com isso. Na hora da proposta, tenta ser bem claro. Eu gosto quando vem na redação uma estrutura que contenha, por exemplo, é necessário. Você não quer usar o necessário, dá para pôr outros adjetivos. É importante, é imprescindível, é fundamental, é a mesma coisa. Tem gente que no lugar do prefere colocar o faz, acha que é mais rico, né, mais sofisticado, então vai ficar faz-se necessário, faz-se importante, faz-se imprescindível. Tem gente que gosta dessa última, ó, faz-se mister. O pessoal lê errado, fala faz-se mister. É mister, tá? Essa palavra assim. Mas isso é meio rebuscado, não sei se precisa disso. Eu realmente acho que não precisa. Dá para você usar o deve também em frases como o governo deve. Em outras palavras, não põe o condicional, beleza? E outro aspecto que você precisa observar é que eles falam em elementos válidos. E aí convém explicar o que é um elemento não válido, porque aí não conta. Um agente não válido é aquele extremamente vago, como por exemplo, alguém ou você. Eles têm uma tabelinha aqui, ó, do que é um agente não válido. Nota, por exemplo, alguém, ninguém, ou às vezes só um verbo no imperativo. Joia? Já uma ação nula são aquelas muito genéricas. Dá uma olhada aqui nesses exemplos também tirados lá do material do treinamento dos corretores. Ó, essa primeira. Infere-se, portanto, que esses obstáculos devem ser superados de imediato. Gente, os obstáculos devem ser superados é muito vago. Olha essa segunda. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Se logo em seguida ela não dizer qual é a medida, não vai valer, tá? Porque isso é muito genérico. É igual essa terceira, ó. Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida.
Uma medida qual? Tá? Isso é muito vago. Se você colocar uma ação dessa, ela não conta. Então é como se você não tivesse esse elemento. Em outras palavras, não dá a pena, gente, você colocar que o problema precisa ser sanado ou que medidas são necessárias. É preciso fazer uma proposta mesmo. Como é necessário que as escolas promovam reformas curriculares que atendam às novas demandas por tecnologia. Entendeu que isso não é vago? Ou é necessário que o Ministério Público amplie e fortaleça seu departamento especial para investigar crimes promovidos em ambientes virtuais. Entendeu? Viu a diferença? Bom, sobre o meio, lembra dos 5 elementos, o meio é outro. Ele é nulo quando indica apenas uma postura e não uma forma mesmo de implementar uma medida. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. É mistério, o cara usou isso aqui que é chique, que os usuários de internet sejam instruídos de modo eficiente. Embora essa expressão de modo eficiente seja uma expressão que indica meio, modo, né? Ele não é visto como uma forma mesmo de implementar uma ação. A finalidade, gente, se o cara colocou, ela sempre vai ser válida. Já o detalhamento, ele vai ser nulo quando ele é apenas um advérbio de lugar. Presta atenção nesse exemplo aqui, ó. São necessárias palestras nas escolas. Esse nas escolas não é o detalhamento, ele é visto como uma parte da ação. Para ser válido, ele tem que ser visto como uma nova informação. Eu acho que fica mais fácil explicando como fazer, que vai depender muito de qual elemento que você vai detalhar. Lembra? Você vai detalhar um daqueles 4. Normalmente, o agente é detalhado com uma justificativa. E já vai anotando aí no seu caderninho para na hora de fazer. Como é que eu detalho um agente? Justifica. Por exemplo, você fala a escola e aí fala por que você escolheu a escola como agente. Por exemplo, já que essa instituição é a principal responsável pela construção dos saberes tecnológicos. Você justificou a escolha, isso é um detalhamento. Ou então, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, entendeu o que você está fazendo? Você está explicando porque você escolheu aquele agente. É uma boa forma de detalhar. Se você quiser detalhar a ação, eu gosto quando surgem orações adjetivas. Você não sabe o que é isso? São normalmente aquelas iniciadas pelo pronome que, ou o qual, ou quais. Por exemplo, ó, é importante que a escola promova palestras. Aí vem o detalhamento. Nas quais, e aí você explica essa palestra, tá? Nas quais haja oportunidade dos estudantes perceberem o viés manipulador dos algoritmos. Foi? Outra forma é com uma justificativa também. Daria para você fazer assim, ó. Por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Aí justifica. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Foi? Para detalhar o meio, dá para fazer como na ação, colocando uma oração adjetiva ou, se você preferir, uma justificativa. Eu vou ler o detalhamento. Ó, por meio de palestras nas quais haja oportunidade de estudantes perceberem o viés manipulador dos algoritmos. E repara que aqui as palestras são um meio, mas na anterior elas eram ação e tudo bem, tá? O importante é que como ela vem articulada, e você pode usar a palestra como meio ou como ação e não é problema. Ou então, se você preferir, tem essa aqui com uma justificativa. Ela tá mais longa, mas repara a justificativa que a gente vai grifar, ó. Uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Isso aqui é uma justificativa que também é um detalhamento. E para detalhar a finalidade, normalmente é mais difícil, ou o efeito, você vai precisar colocar outra finalidade ou outro efeito que seja decorrente do primeiro. Essa aqui é bem grandona, mas eu queria que você lesse essa parte final que começa com assim. Olha lá, ó. Assim, a sociedade seria capaz de libertar os canários. Isso aparece na introdução, tá? É uma referência. Para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. E essa parte aqui que começa ali com assim, ela coloca uma segunda finalidade decorrente da primeira, meio uma finalidade da proposta inteira. E isso é um detalhamento da finalidade, ela é dessa forma. Joia? Alguma coisa não ficou evidente? Escreve aqui nos comentários caso você não tenha entendido alguma coisa. E se entendeu e ficou comigo até o final, escreve aí, tamo junto, palavrizar, para eu saber que você chegou até aqui no final do vídeo. Lógico, se ficou tudo maravigold, pode escrever aqui embaixo também, porque sempre a gente gosta aí de um confetezinho, faz bem, tá? Em resumo, para ter nota máxima na proposta, coloque os 5 elementos. Lembra? Agente, ação, meio, finalidade e detalhar um dos 4. Mas tome cuidado com o condicional, isso joga a nota lá para baixo, e com os elementos nulos, a gente explicou, combinado? Espero ter ajudado você com essa série de vídeos sobre a correção do Enem. E como bônus, semana que vem tem um vídeo falando só das anulações, tá ficando muito legal. Não sei se trágico ou divertido, mas
tá muito legal. Se foi útil, dá um joinha aqui, se inscreve no canal e principalmente nos ajuda na divulgação do canal. Vai até lá e compartilha no seu grupo de WhatsApp, eu sei que você tem um da escola, do cursinho, um dos nossos vídeos. Acredita, pra gente continuar a produzir esse conteúdo aqui de graça pra você, ações como essa vão fazer muita diferença pra gente, mas muita diferença mesmo, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.